nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma grande alegria estar aqui com você hoje. Eu sou o Léo Carvalho, sou missionário da comunidade de Avenice e hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo dessa série sobre o seminário de primeiro anúncio. Como você viu nos vídeos anteriores, nós já falamos sobre o amor de Deus e sobre o pecado. E hoje é com uma imensa alegria que eu venho falar sobre a salvação em Jesus Cristo. A salvação em Jesus Cristo. Eu quero convidar você que está com a sua Sagrada Escritura próximo a abrir comigo no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16 e 17, que vai dizer assim: De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a realidade da salvação é uma coisa que nós precisamos ter muito bem enraigada dentro de nós, de uma forma enraizada em nosso coração, porque esse é o grande dom que Jesus Cristo ofereceu a toda a humanidade, a salvação. Mas você pode se perguntar, se questionar, mas salvação, eu vou ser salvo do quê? Afinal de contas, do que Jesus Cristo me salvou? Muito bem, para que a gente possa entender a salvação, é necessário que a gente entenda também o mistério da iniquidade, o mistério do pecado. Todo aquele que está correndo risco de vida precisa de um Salvador. Nós vemos isto, por exemplo, quando alguém sofre um acidente na rodovia e precisa chamar o SAMU, precisa chamar os médicos para que eles resgatem, para que eles salvem a sua vida. Da mesma forma, toda a humanidade, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, estava correndo um sério risco de vida. Mas não somente da vida física, corporal, mas da vida eterna. O pecado, sobretudo o pecado original, lá de Adão e Eva, deixou uma grande dívida que toda a humanidade precisava quitar. O pecado é uma desobediência, é uma ofensa a Deus. E é essa desobediência, essa ofensa a Deus que gerou essa dívida infinita, causou uma consequência, separou o homem de Deus. Separou de uma forma como que o homem sozinho não conseguiria mais chegar na presença de Deus. O pecado, então, é esse risco, é aquilo que coloca a nossa vida em risco, é aquilo que pode nos trazer a morte e a morte eterna. Mas, diante dessa realidade tenebrosa do pecado, Deus não ficou com os braços cruzados. Muito pelo contrário. É Deus que dá o primeiro passo rumo à nossa salvação. E como que Deus faz isso? Essa dívida infinita precisava ser quitada por alguém infinitamente poderoso, infinitamente rico. Somente Jesus Cristo, somente Deus, com um sacrifício também de valor infinito, poderia saldar essa dívida que o pecado gerou. E por isso, Deus envia o seu próprio Filho, como vai dizer esse texto que a gente leu. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. Ele envia Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar e quitar essa dívida. Na cruz, derramando o seu sangue, Jesus Cristo redime toda a humanidade, quita essa dívida que o pecado gerou. Jesus Cristo salva o mundo pelo seu sacrifício e pela sua obediência. Se pela desobediência de Adão o pecado entra no mundo, pela obediência de Cristo entrou a salvação. E isso nós vemos na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, que vai dizer assim:
E a vós que estáveis mortos por causa de vossas faltas e da incircuncisão de vossa carne, Deus vos deu a vida com Ele, quando Ele nos perdoou todas as nossas faltas. Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário e o eliminou, cravando-o na cruz. Despojou os principados e as potestades e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no seu cortejo triunfal. Jesus Cristo, na cruz, Ele esmaga de uma vez por toda todo o pecado do mundo. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é aquele que se encarnou, é aquele que assumiu na sua carne as nossas dívidas. Tanto que a agonia no Horto das Oliveiras foi tão grande pelo peso dos nossos pecados que Jesus soa sangue. Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores e nos redime, matando, cravando esse documento que nos era contrário. Então Jesus Cristo é o nosso Salvador, é aquele que oferece a salvação a mim, é aquele que oferece a salvação a você. É Ele que nos resgata. Porém, diante dessa realidade da salvação, nós também podemos analisar duas verdades. A primeira grande verdade, querido irmão, querida irmã, é que, como vem dizer esse texto de São João, nós somos salvos por Ele. O único Salvador, a única pessoa que pode nos dar a salvação é Jesus Cristo. E essa é uma verdade que nós precisamos anunciar. O homem tem essa tendência, nós ainda temos essa rebeldia dentro de nós, de querer sermos o nosso próprio Salvador. O homem quer ainda ser independente de Deus e vive buscando outros salvadores. Muitas pessoas gastam a sua vida toda correndo atrás de falsos salvadores, colocando a sua salvação, projetando a sua felicidade no dinheiro, no poder, no status, de repente até na tecnologia, em tantos outros lugares, em algumas pessoas, em algumas circunstâncias, em algumas situações, mas o único que pode nos dar a verdadeira felicidade e a verdadeira salvação é Jesus Cristo. Não existe nenhuma ideologia, não existe ninguém nesse mundo, não existe nada que pode nos dar a salvação a não ser Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Pontífice, é Ele que coloca essa ponte que religa a humanidade a Deus. E a segunda verdade é que a salvação, ela é urgente. Eu nunca vi ninguém que está passando por um problema grave de saúde querer procrastinar e deixar para amanhã. Já vi alguém na sala de cirurgia ou alguém na cama da UTI que precisa de um cuidado urgente falar assim para o médico: não, doutor, deixa para amanhã, outra hora. E quantas vezes a gente age assim com Deus? Quantas vezes a gente vai procrastinando, vai empurrando com a barriga essa experiência de salvação? Não, Senhor, eu até quero, mas hoje não, amanhã, depois, quando eu ficar velho, quando eu tiver mais tempo, deixa eu dedicar hoje a minha vida, as minhas coisas aqui. A salvação é uma realidade urgente. Quem necessita ser salvo não espera até amanhã, mas acolhe hoje a salvação. Nós somos livres para aceitar essa salvação que Jesus Cristo nos deu, mas também somos livres para recusar. Deus não quebra o nosso livre-arbítrio. Mesmo Jesus Cristo morrendo na cruz para nos salvar, Ele não nos obriga a dizer o nosso sim. Ele nos deixa livres para escolher acolher ou rejeitar essa salvação. Depende de mim, depende de você. Jesus já fez a parte dele, por amor a cada um de nós. Mas cabe a cada um de nós também dar a nossa resposta, dar o nosso sim. E esse sim precisa ser dado hoje, no agora, nesse kairos, nesse tempo que Deus nos propõe. Para concluir, eu quero encerrar essa formação, essa pregação com um convite.
diante dessa realidade, diante deste sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, o convite que Ele nos faz hoje é a livre adesão de todo o coração a Ele, aos projetos que Ele tem, a vida nova que Ele tem para te ofertar através da fé. E eu convido você a fazer hoje essa experiência profunda e interior de ser salvo por Jesus Cristo. Eu não sei qual a realidade que você está vivendo, eu não sei quais são os pecados que você tem enfrentado, mas eu sei que a solução tem um nome e tem um rosto: Jesus de Nazaré. E Ele quer te salvar. Por isso, feche seus olhos, se coloque na presença de Deus e faça hoje essa experiência de salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.